Bom, olá meus alunos, ouvintes do meu canal, né? Eu sou o professor Greg e hoje estou gravando essa aula, né, para explicar para vocês sobre as operações no conjunto dos números racionais. Por que estou gravando esse vídeo sobre este conteúdo da matemática? Esse é o conteúdo que eu estou trabalhando com o terceiro ano, no ano de 2020, o terceiro ano do ensino de jovens e adultos. Eles pediram para eu gravar essa aula, não só para vocês, ouvintes do meu canal, mas principalmente, né, para esses meus alunos, tá? Então, eu vou trabalhar, eu falei para eles que ia fazer dois exemplos para eles. Então, eu vou fazer um exemplo para eles sobre as atividades que eu tinha abordado com eles, tá? Se vocês também, ouvintes do meu canal, quiser essas atividades depois, a gente também gravar aulas sobre esse conteúdo, a gente grava, tá? Mas, voltando aqui nas operações no conjunto dos números racionais, para essa aula, creio eu que para você ter os conhecimentos prévios necessários que você vai precisar, são quais? Primeiro, você tem que ter uma noção do que é conjunto, tá? Segundo, entender que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números racionais, ou seja, vamos trabalhar com frações, vamos trabalhar com potências, radiciação, soma, subtração, vamos utilizar as operações da matemática, vamos fazer o menor múltiplo comum, né, tirar um denominador comum, enfim, fazer operações com frações. Se vocês, meus alunos do terceiro ano e ouvintes do meu canal, não tiver esse conhecimento, me comuniquem que eu gravo uma aula explicando isso para vocês, tá ok? Aí vocês assistam a essa aula referente a esses conhecimentos prévios que vocês precisam para as operações no conjunto dos números racionais, e assim vocês assistem esse vídeo outra vez, tá ok? Então, o exemplo que eu quero começar com vocês é esse daqui, ó, que é meio ao cubo menos 1/4 ou 1/4 menos raiz quadrada de 1/64, ok? Então, eu tinha dado um exercício para os meus alunos parecido com esse exercício aqui, tá? Então, como que eu resolvo isso daqui primeiro? Bom, eu vou explicar passo a passo, tá certo? Passo a passo para vocês, como é que eu faço esse tipo de operação. Primeiro, o que eu tenho que observar? Eu tenho duas subtrações de frações. Professor, uma está ao cubo, a outra está radiciando. Então, tudo bem. Eu sei que está dessa forma, porém você vai ter que tirar isso aqui primeiro, antes de fazer essas duas operações aqui. Ou seja, eu vou ter que tirar o 1 ao cubo, resolver 1 ao cubo e resolver raiz quadrada de 1/64. Eu vou fazer passo a passo. Tá? Primeiro eu vou resolver o meio ao cubo. Tá? Bom, só relembrando um pouquinho aqui com vocês, vocês lembram quando vocês tinham lá 2 ao quadrado? Como é que você fazia? Multiplicava 2 vezes 2? 2 vezes 2, duas vezes, que é igual a 4. Você não fazia lá, vai, 3 a quarta? Você ia multiplicar o 3 vezes ele mesmo, quantas vezes? 1, 2, 3, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 9, 81. Ou você pode fazer 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 9, 2, 27. 27 vezes 3, 81. Tá? Aqui vocês estão trabalhando com números inteiros. A minha base, os meus números são inteiros. Você me levava os meus números, as minhas bases, ao determinado expoente, quantidade, vezes ele mesmo? Aqui não vai fugir. Aqui eu vou pegar toda a minha fração, tá? Deixa eu virar aqui o notebook um pouquinho.
eu vou pegar toda a minha fração e levar ela aqui ao cubo. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 1 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Aí eu repito. Repito toda a operação, tá? 1 sobre 4. Posso já resolver isso daqui direto? Posso. Só que eu não vou resolver, porque eu quero trabalhar com todos aqueles, desde aquele que não sabe nada, que não relembra, não sabe isso ou não lembra, tá? Desde aqueles que vocês já sabem que eu já posso resolver isso aqui, fazer o mesmo processo que eu fiz aqui, tá? Eu vou falar isso nos meus vídeos. Então, eu vou deixar isso daqui. 1 sobre 64. Tá certo? Agora, eu faço o seguinte. Eu não elevei tanto o meu numerador quanto o meu denominador ao cubo. Não elevei? 1 ao cubo, que seria o meu numerador, e o 2 ao cubo, que é o meu denominador. Então, eu resolvo. 1 ao cubo. 1 ao cubo. Todo mundo sabe que o 1 elevado a qualquer número, exceto 0, é ele mesmo, porque é 1 vezes 1 vezes 1. Se eu elevar 1 a 1 milhão, é 1. Então, eu sei que 1 ao cubo é 1. E 2 ao cubo? 2 ao cubo eu vou lá e resolvo. Que é 2 vezes ele mesmo quantas vezes? 3 vezes. 2 vezes 2, 4. Aqui, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu tenho 1 oitavo. Ou 1 sobre 8. E agora, professor? Agora eu posso resolver o meu raiz quadrada de 1 sobre 64. Que não vai fugir. É mais ou menos o mesmo raciocínio de você potenciar. Porque você vai tirar também a raiz quadrada tanto do seu numerador quanto do seu denominador. Repito a minha operação, tá? E tira aqui, ó, raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 64. Tá ok? Raiz quadrada de 1, a gente sabe que é 1, certo? Então, posso deixar aqui, ó. Repito toda a minha operação. Menos 1 quarto. Menos raiz quadrada de 1. 1. Raiz quadrada de 64. Bom, a raiz quadrada de 64 é 8. Mas, como eu faço para saber a raiz quadrada de 64? Bom, posso pegar o meu 64 e fatorá-lo em menor múltiplo comum. Como assim, professor? Ou a gente pode também lembrar da tabuada, né? A raiz quadrada de um número são duas parcelas multiplicadas entre si, né? Isso quando é raiz exata, tá? Lembrando disso, a raiz exata. E nós sabemos que raiz quadrada de 64 está onde? Na tabuada do 8. Eu poderia aqui dividir por 2? Poderia. Se eu fizer isso daqui, ó, 64 por 2 vai dar 32, certo? Divido por 2 de novo. Isso aqui vai dar 16, certo? Por 2 de novo, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Certo? 2 elevado a 1. Ó, isso aqui, se você multiplicar todas as suas parcelas aqui, ó, você vai chegar em 64, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Certo? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Tá certo? Só que aqui não equivale a 8 vezes 8? Ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ó. Eu poderia fazer isso daqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ó. 8. E aqui também não tem, ó.
2 vezes 2 vezes 2, que é 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, ou seja, 8 vezes 8. Tá certo? A raiz quadrada de 64 é 8. Tá certo? Ah, professor, eu vou explicar isso para vocês isso mais tarde, tá bom? Mas eu poderia também ir direto na tabuada do 8. Poderia ir direto na tabuada do 8, certo? Tudo bem? Mas eu quis explicar para vocês como é que eu fatoro, que eu vou explicar isso mais para frente para vocês, tá certo? Aqui, ó. Agora, para este exercício aqui, eu já posso resolver quem? As minhas subtrações, ou seja, estou fazendo uma subtração de frações, tá certo? Como que eu faço isso agora? Bom, poderia, eu faço mais rápido, transformar tudo no mesmo denominador. Como assim, professor? Ó, eu não tenho o denominador 8 e 8 aqui? O 4 dá para virar 8? Esse denominador aqui dá para virar 8? 4? Dá. O que eu tenho que fazer com ele? Multiplicar em cima e embaixo por 2. Professor, por que embaixo e cima? Porque eu vou fazer uma fração equivalente. Tá? Então, tudo que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo numa fração. Tudo que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Tá certo? Tudo bem? Se vocês não entenderem, pode tirar o MC entre 8, 4 e 8. Vocês vão chegar no mesmo resultado. Tá certo? Posso explicar isso depois para vocês. Tá? Então, eu repito. 1/8 menos 1 vezes 2, 2. 4 vezes 2, 8. Menos 1 sobre 8. Professor, por que você transformou tudo no mesmo denominador? Eu vou explicar para vocês. Transformando tudo no mesmo denominador, numa operação com frações, o que eu posso fazer? Quando meus denominadores são iguais, eu posso repetir esse meu denominador e fazer a operação com os meus numeradores. Ó. 1 menos 2. 1. Tem 1, estou devendo 2, então estou devendo 1. Menos 1. Menos 1, estou devendo 2. Estou devendo 1 para essa pessoa, 1 para outra pessoa. Estou devendo 2, tudo bem? Só que como o 2 é negativo e esse 2 é da sua fração, o menos vem aqui, tá? Que é menos 2/8. Aí agora, eu posso simplificar essa fração, eu não posso? Ó, 2/8. Eu não posso simplificar ela dividindo por 2? Tanto em cima quanto embaixo? O 2 não é divisível por 2? É, que dá 1. O 8 é divisível por 2? É. 2 vezes quanto que dá 8? Ó, na tabuada do 2, 2 vezes quem que dá 8? 2, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 2 vezes 4. Só que o que o professor esqueceu? Do sinal, ó, que é o menos. Então, aqui vai dar menos 1 sobre 4, ou seja, menos 1 quarto. Então, a resposta, aqui, ó, menos 1 quarto. Professor, poderia ter pulado daqui para cá? Poderia. Se você souber todo esse processo aqui, você pode, tá? Tudo bem? Então, este é o exercício, é um exemplo, tá, de operações no conjunto dos números racionais, como você resolve uma determinada subtração de frações, tá ok, pessoal? Agora eu vou desligar e vou gravar um outro exemplo, tá ok?